E aí, pessoal, tudo bem? Então, de antemão agradeço a companhia, agradeço por estar aqui com você nesse nosso encontro, né, em mais um. E hoje a gente vai revisar esse livro fantástico, imperdível, um livro de peso, Creta, do Anthony Beevor. Anthony Beevor é meu historiador preferido, né? Tem um vídeo, se você quiser saber mais sobre ele, tem um vídeo no canal aí só sobre ele, né? Sobre as principais obras, falando do escritor. E tem várias obras dele já resenhadas no canal, né? Como eu venho resenhando algumas obras de história militar, eu resolvi fazer a resenha dessa também, até porque é extremamente correlata com o último vídeo, né? É, então acompanhe no canal, tem vídeo de Stalingrado, tem vídeo da Segunda Guerra Mundial, várias obras dele tem resenhadas aqui. E esse livro trata especificamente da conquista e ocupação da ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, né, ali na frente da Grécia, pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de começar essa resenha, eu queria fazer uma indicação espetacular. Você já ouviu falar da trilogia do Soldado Paraquedista de livros? Não? Você sabe por que você não ouviu falar? Porque ela não existe. Essa trilogia eu que inventei. Eu que uni esses livros em matrimônio até que a morte os separe, porque eles são extremamente correlatos e complementares, né? Então vamos lá, o primeiro livro é Band of Brothers, né? Se você quiser saber mais sobre esse livro, tem um vídeo aí no canal. O último vídeo foi sobre ele, né? A história da 101ª da companhia Easy, né? Que fazia parte da 101ª Divisão Aerotransportada, soldados paraquedistas americanos, e toda a sua trajetória na Segunda Guerra Mundial. Segundo livro, Creta, que é o que a gente vai resenhar hoje, agora. Nos acompanha até o final do vídeo, você vai saber tudo sobre esse livro aqui. E o terceiro livro é um clássico, livro de história da Segunda Guerra Mundial. Uma Ponte Longe Demais, do Cornelius Ryan, um grande historiador americano. Esse livro trata da Operação Market Garden, uma operação em larga escala, usando tropas aerotransportadas, paraquedistas, que também não terminou lá muito bem, não foi um grande êxito, né? Existiriam doutrinas melhores para aquelas circunstâncias, mas eles insistiram e essa operação está toda detalhada aqui. Essa edição aqui ela tem uma história curiosa, ela era da casa lá que eu cresci, acho que alguém da minha família ganhou de presente, e os livros, quando esse livro veio pertencer a mim, ele estava num estado assim lastimável, a capa toda podre, e alguém me deu uma dica de um senhor que fazia um trabalho de encadernação no subsolo da biblioteca pública aqui da minha cidade, e eu fui lá uns 20 anos atrás, e ele fez esse trabalho maravilhoso, espetacular, não só com essa edição, mas com outras também de história que eu tenho aí. E eu guardo esse livro com muito carinho, gosto muito dele, né? E é o melhor trabalho de encadernação realmente que eu já vi, né? Então, trilogia do Soldado Paraquedista, Band of Brothers, Creta e Uma Ponte Longe Demais. Uma Ponte Longe Demais, inclusive, virou um filme de guerra célebre com Robert Redford, um filme dos anos 70, que eu gostaria de ter na minha coleção, mas nunca topei com esse DVD, qualquer dia eu acho. Só se procurar na internet, que hoje não tem mais lojas americanas, né? Mas, livro fantástico. Então vamos lá para a nossa resenha de hoje. Então, o livro Creta, ele é dividido em 3 dimensões, né? A dimensão militar, né? A importância que esses eventos tiveram na história do desenvolvimento, da forma de se fazer guerra. A gente vai abordar também, vai falar sobre isso rapidamente. A dimensão política, ideológica e estratégica, né? A dimensão macro. E, por fim, a dimensão humana, né? Em que a gente desce a rotina dos personagens, né? De alguns personagens ingleses, os cretenses e os alemães. Então, sobre a dimensão militar, a importância que esse livro tem, como eu falei exatamente na resenha do Band of Brothers, né? A guerra é uma profissão como outra qualquer, né? Ela envolve formação, envolve estudo, envolve preparo teórico, existem faculdades que preparam os futuros comandantes para tomar decisões, né? Ensinam as doutrinas. Só que ela é muito suscetível a mudanças tecnológicas, né? As mudanças tecnológicas têm um impacto muito grande na forma de se fazer guerra.
talvez maior do que em outras profissões, né? E a gente presenciou isso entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, toda vida que com o advento de uma inovação tecnológica, você tem que rever completamente uma doutrina e, de repente, até abandoná-la, começar do zero de novo. Então, por exemplo, uma doutrina que foi criada entre a Primeira e a Segunda Guerra foi a doutrina das tropas aerotransportadas, ou seja, os soldados paraquedistas, criado pelos alemães. Os alemães saíram na frente. Por isso que eles tiveram um desempenho tão notável no início da guerra, porque as doutrinas alemãs estavam muito à frente da dos outros países, né? E uma dessas doutrinas eram as tropas aerotransportadas, né? Então elas começaram a ser usadas de forma espetacular na tomada do forte Iben Imael, na Bélgica, né? Uma operação que extremamente bem sucedida, limpa, né? Que uma divisão paraquedista tomou o forte lá. E eles ficaram meio embriagados com o sucesso, né? Um dos comandantes da Luftwaffe, o Kurt Student, era o comandante das tropas aerotransportadas, que defendia e brigava por essa doutrina, né? E o soldado paraquedista, ele foi criado para ser jogado dentro das linhas inimigas, né? Basicamente, a infantaria vai avançando em território inimigo e o soldado aerotransportado paraquedista é soltado dentro do território inimigo, cumprindo missões para facilitar o avanço da infantaria. O que seriam essas missões? Você remover obstáculos, né? Os obstáculos seriam pontes, seriam bunkers, unidades de artilharia. Então são missões de altíssimo risco. Então, não por acaso, os soldados paraquedistas eram a elite da elite, os melhores soldados, né? Até para receber treinamento você já era extremamente selecionado, né? E poucos chegavam até o fim. Então era o que você tinha, o que existia de melhor em recursos humanos do exército, era direcionado para essas tropas. Então eles foram começando a usar na Segunda Guerra e foi muito bem sucedido. E nessa operação, a tomada da ilha de Creta, eles tiveram a ideia de utilizar essas tropas em larga escala, numa escala absurda, né? Eles embriagados com o sucesso de utilização da doutrina, eles começaram a pensar, o Kurt Student, né? Por que as tropas aerotransportadas vai só dar o apoio ao avanço da infantaria? Por que ela não pode ser a própria infantaria? Por que a infantaria não cai logo do céu, né? E quando essa ideia foi apresentada ao Hitler, o Hitler, que tinha uma intuição militar fantástica, a não sei quando ele estava obcecado com algum problema, ele tinha assim, uma intuição militar muito precisa. Ele achou que iam ter muitas perdas, mas permitiu que a operação fosse basicamente uma operação de tropas transportadas, né? E assim foi. Inclusive os ingleses que ocupavam a ilha, que organizaram a defesa da ilha, né, eram comandados pelo general Bernard Freyberg, um herói da Primeira Guerra Mundial. Eles estavam presos aos paradigmas de tropas anfíbias, né, de desembarque anfíbio. Então eles estavam crentes que iam ter um desembarque anfíbio em algum momento em Creta, mas os alemães criaram uma estratégia maciça de uso de tropas aerotransportadas. Até porque a ilha era cercada pela marinha inglesa, né, e o risco era muito alto de tentar bater de frente só dessa forma, né, em combates navais, abrir caminho pelo mar, ia ser muito arriscado. Então eles fizeram uma mega operação, e nessa operação houveram milhares de perdas, né, muitas perdas mesmo, né, mas as tropas, os paraquedistas alemães, os Fallschirmjäger, né, eles conseguiram sim conquistar o aeroporto de Malin, no oeste da ilha, e a partir desse aeroporto eles conseguiram conquistar, e o aeroporto foi pousando mais tropas alemãs, e aí eles conseguiram tomar a ilha. Mas vital para que se tomasse a ilha foi a conquista desse aeroporto. Mas até eles chegarem lá, eles perderam um número absurdo de soldados, né? Porque existe uma lei, é crime de guerra você atirar em paraquedista antes dele pousar. Mas assim, na guerra, no calor da guerra, os cretenses lá vendo eles pousando para tomar suas propriedades, estuprar suas mulheres, então matavam mesmo paraquedista. Então as perdas foram absurdas. A ponto de, apesar dos nazistas terem sido bem sucedidos na tomada da ilha, o Hitler proibiu completamente
operações aerotransportadas em larga escala, né? E o Ocidente viria a abraçar essa doutrina depois, né? É o que tem lá no Band of Brothers e Uma Ponte Longe Demais, que qualquer dia a gente pode revisar, resenhar também, né? Logo depois o Ocidente abraçaria essa doutrina e faria suas operações de larga escala transportadas, também não tão bem sucedidas, né? Que afinal é um risco muito grande, você em vez de usar os paraquedas só como apoio, você usá-los como a tropa principal, né? Milhares de soldados caindo do céu, né? É um risco muito grande, seus melhores recursos humanos, né? E, e afinal eles conquistaram a ilha, né? Conseguiram conquistar. Os ingleses, presos àquele paradigma, esperando um ataque anfíbio, e veio aquela chuva de paraquedistas do céu e conseguiram conquistar o aeroporto. E na realidade, numa análise macro, o plano do Hitler, desde o começo da guerra, sempre foi a Operação Barbarossa, sempre foi a conquista da União Soviética. Inclusive, naquele livro maluco dele, ele coloca lá que o destino do povo alemão era expansão para o leste, né? Expansão por ele acreditava que as raças superiores arianas mereciam se expandir para o leste, precisavam de um espaço vital, a palavra é essa. Então, desde o começo da guerra, o que ele tinha em mente era expansão para o leste, né? Ele começou a invadir na Polônia ali para abrir caminho para a União Soviética. Só que, estrategicamente, para ele entrar na União Soviética via Polônia, via Ucrânia, ele ia precisar do petróleo da Romênia. E ali a Romênia, a Grécia, a Iugoslávia, a própria ilha de Creta, elas eram um flanco da operação, seria o flanco da Operação Barbarossa. Então ele tinha que primeiro segurar o flanco para depois entrar na União Soviética. Então ele conquistou a Iugoslávia, a Grécia, após uma tentativa fracassada dos italianos, né? Ele conquistou a Grécia e a partir daí fez essa mega operação para conquistar a ilha de Creta, né? Que era um verdadeiro porta-aviões fixo, né? Digamos assim, era um ponto extremamente estratégico que precisava ser conquistado para assegurar a segurança da Operação Barbarossa. Por isso que isso tudo que a gente está falando aqui foi bem no comecinho da guerra, foi em 1941, né? Foi imediatamente antes da invasão da Rússia. Então ele primeiro desceu, conquistou o flanco, assegurou que ninguém ia tomar os postos de petróleo da Romênia, do Cáucaso, conquistou a Grécia, Iugoslávia, Creta, e depois ele lançou a invasão em direção à Rússia. E eles ficaram na ilha de Creta até 1945. Né? Após essa operação bem sucedida, com os fogos giga, com os paraquedistas, eles ficaram na ilha até 1945. E eles eram odiados, né, pelos cretenses, né? Os cretenses nunca se renderam, sempre tiveram grupos de partisãs, né, que eram guerreiros civis, sempre fazendo ações de terrorismo contra os alemães. E vários ingleses espiões, né, lá infiltrados, né? O mais célebre deles, um personagem fantástico chamado Patrick Leigh Fermor, um aventureiro que virou espião inglês pelo SOE e ficou esses anos todos infiltrado lá na Grécia, organizando ações contra os alemães, mandando informação. O governo inglês era sempre muito cuidadoso com informações, né? Sempre dava importância muito grande à coleta de informações. Então o Patrick Leigh Fermor foi o principal espião inglês lá na Grécia, em Creta, né? Ele criou uma ligação tão estreita com os cretenses que quando ele morreu, já velho, anos depois, ele foi enterrado lá. E sobre o Patrick Leigh Fermor, é um personagem fantástico, que você vai encontrar a história dele aqui nesse livro. Tem um dado extremamente curioso. Depois da guerra ele passou a escrever guias de viagem, né, que hoje é uma coisa normal, mas que na época não existiam muitos. E ele ficou milionário vendendo esses guias, e ele é considerado o pai do guia de viagem, né? Ele criou o formato, né? Ele que foi um dos pioneiros nessa história de escrever guias de viagem, né? Ele criou o formato padrão e é a maior referência desse tipo de atividade. E quando ele ficou velho, faleceu, ele foi enterrado lá em Creta, né? E à medida que os alemães foram perdendo a guerra, as células comunistas na Grécia, né? Eu tenho até aqui, separei até um trecho aqui.
Separei até um trecho bem aqui, assim. As células comunistas na Grécia, elas estavam bem ativas, né? Então é como se fosse assim essas células dos ativistas comunistas é como se fosse um vírus que você tivesse no seu corpo. Na hora que a imunidade cai, eles agem e tentam dominar, né? Na Primeira Guerra Mundial foi assim que os bolcheviques dominaram a Rússia. Na Segunda Guerra Mundial, o exército de Mao dominou a China, se aproveitou da guerra. E na Grécia foi exatamente a mesma coisa. Então a parte final desse livro mostra os comunistas tentando assumir o poder logo depois da saída dos alemães. E o Churchill se socou lá dentro para não deixar isso acontecer, resumindo bem muito. O Churchill articulou de todo jeito, colocou soldado, deu um apoio militar muito grande e apoio de presença dele mesmo. Foi o último desafio, já com a guerra praticamente acabada, o Churchill teve esse desafio enorme de não deixar os comunistas assumirem o poder na Grécia. E se não fosse Winston Churchill, você poderia dizer tranquilamente, sem sombra de dúvida, que a Grécia seria um país comunista, né? O que teria sido muito ruim durante a Guerra Fria, porque o Porto Grego é um dos portos, se não o porto mais importante estrategicamente do mundo, né? Porque ele está ali no Mediterrâneo, está na Europa e está pertinho ali do Canal de Suez. Então é o porto talvez seja o principal porto de ligação entre o Oriente e o Ocidente. Então esse porto estaria na mão dos comunistas, né? E isso ia ter um peso terrível durante a Guerra Fria. Mas graças ao Churchill, nos capítulos finais desse livro, a gente vê, ele não deixa isso acontecer, né? Ele segura, ele fica lá na Grécia até conseguir colocar as pessoas-chave nos cantos certos e deixa o apoio militar lá até tudo dar certo, né? E esse livro é fantástico, é um livro, as microanálises desse livro são fantásticas, né? Os personagens, as pessoas humanas descritas no livro, tanto de um lado quanto do outro, quanto os cretenses, né? Eu vou dizer, para mim, você fica com medo de dizer que é o melhor livro do Antônio Bivo só porque ele fala de um tema que é considerado menor, né? Vamos lá, vamos ver as outras obras do Antônio Bivo que estão resenhadas aqui no canal. Berlim, 1945. Foi um evento maior que Creta. Stalingrado, foi um evento maior que Creta, né? Foi o turning point da Segunda Guerra Mundial. Outro livro que eu resenhei, Segunda Guerra Mundial. Foi um evento também, é o livro da Segunda Guerra toda. Então esse livro ele é bem mais específico, mas como livro para ler e tal, eu achei o melhor de todos, foi o que eu mais gostei, né? E é um livro um pouco mais curto que os outros. Aqui a gente tem aqui umas 300, 400 páginas. 400 páginas, né? 300 e muitas páginas aqui. Então, eu não tenho como recomendar mais esse livro. Esse livro é fantástico, não deixe de ler, né? Valendo, valendo, valendo. Valendo os livros do Antônio Bivo. E quando você topar com esse aqui, compre também, que ele é espetacular. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por mais esse nosso encontro e fique ligado no canal que já tem os livros aí no radar para a gente resenhar. Obrigado.